Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, Um Toque de Tarô. Eu me chamo Jane, estou aqui hoje para fazer uma leitura que é intuitiva, atemporal e reflexiva, né? Então eu vou falar aqui o que surgir na mesa, o que eu senti no meu coração, da minha interpretação, tá? E se for útil para alguém, eu ficarei muito feliz, muito satisfeita. Vamos começar aqui com o oráculo xamânico para pegar a energia inicial da sua leitura, tá? Não tem opções, tá? É o que surgir aqui agora, é a leitura que vai estar valendo. Se for para você, se ressoar com você, assimile, se não, deixe para lá, tá bom? Vamos lá. Primeira energia, iluminação, esclarecimento. E no fundo do deck, oração, paz interior. Bom, parece bem claro, né? Quem ressoar com essa leitura de hoje está passando por um momento que pode estar precisando de algum esclarecimento, de uma iluminação, de uma situação que pode estar te angustiando, uma situação que você sente que você precisa chegar em algum consenso, chegar em alguma em uma conclusão, né, ter alguma clareza sobre determinado assunto. Então você está tendo a necessidade disso e aqui já coloca a necessidade e já coloca como a resposta, né? Oração, para você ter a paz interior que você precisa para conseguir chegar à resposta necessária para a sua questão, né, para o que você está necessitando. Pode ser também uma pessoa que já está vivendo isso, né? Já tem se entregado a meditações, a busca dessa paz interior, a essa disciplina de ter aquele momento de oração todo dia, né? Aquele momento diário de introspecção, de recolhimento. E ela está entrando numa fase de iluminação, de esclarecimento, de paz, né? Por estar em contato com o divino dentro de si. Então, são essas duas questões, né? Que pode ser tirada essa primeira mensagem. Ou alguém que está necessitando disso nesse momento, ou uma confirmação, né? Se você já está fazendo isso, continue. Continue, porque esse é um caminho que vai te trazer muita paz interior, né? Se você já não está vivendo isso, você vai entrar num processo que vai te trazer, sabe, aquele aconchego no coração, aquela paz que a gente precisa e que a gente sente quando a gente tem aqueles momentos de meditação, de recolhimento e de introspecção. Vamos ver aqui com o tarô um pouco mais a respeito dessa questão aí, né? Do que se trata. O que puder esclarecer, tarô, cartas, dessa mensagem aqui. Vamos lá. O que precisamos saber? A filha da terra, o pai da terra e 5 de água, perda. Sim, pode ser. Veja bem, aqui me passa justamente essa ideia, a filha e o pai, sabe? É o contato com o pai mesmo. Por alguma situação que você sente alguma mágoa emocional, sabe? Alguma questão emocional que te dá aquela sensação de perda, de angústia, certo? Essa carta aqui é bem exemplar nesse sentido, né? Ela mostra uma noite, mostra tigelas quebradas, a água vazando, né? Então, uma sensação de perda que você pode estar sentindo, pode ser algum luto, sabe? Uma falta grande que pode estar sentindo, algo emocional. A água fala geralmente de emoções. E aqui tá te confirmando, te reforçando que você realmente precisa se entregar nos braços do pai interior, né?
em busca desse consolo, dessa iluminação, desse esclarecimento, dos próximos passos que você precisa dar na sua vida. Aqui eu falei de luto, mas um luto ele pode acontecer em vários contextos, né? Ou a perda de uma amizade, ou a perda de um ente querido, ou um emprego que mexe extremamente com o teu emocional, né? E você realmente está num momento de vulnerabilidade, onde você precisa buscar realmente um consolo, a proteção, a iluminação de Deus, do Pai, certo? E essa mensagem muito forte que apareceu aqui para mim, né? A imagem da filha da terra com o pai da terra, né? A terra que dá o suporte, é ela que dá a estrutura, ela que dá a segurança. Então você pode estar passando por uma situação assim de uma perda dolorosa, né? E onde você está precisando realmente disso. Entre em oração, busque essa paz dentro, porque não adianta buscar fora, tá? Aqui está falando claramente que você tem que buscar essa paz dentro de você, tá? Seja dentro do seu próprio lar, ou se você de repente está passando por uma situação de muita conturbação, olha aqui, já apareceu aqui o fundo, né? O fundo do deck. Aqui tem a falta e aqui o excesso. Meu Deus, aqui é a torre, né? Que aqui está representada pelo caos. E aqui mais uma filha, a filha do ar. E aqui mais um pai, o pai do fogo. Tá? Então a relação que está havendo entre filha e pai, entre filho e pai, tá bem forte, bem clara. Pode ser que essa pessoa que está envolvida nessa perda que você está vivendo, pode ser um pai, pode ser uma figura masculina de importância na sua vida, certo? E que você está se sentindo agora como se você estivesse sem chão, como se tivesse quebrado, né? Quando uma estrutura, né, tivesse se quebrado, se rompido, e você se vê assim numa situação como se você tivesse ali, ó, perdida, né, no meio de uma situação meio caótica. Mas aqui, ó, essa menina, essa filha aqui, está de olhos fechados em oração, tá? Respire fundo, busque a sua orientação dentro de você, a inspiração divina, porque isso vai passar. O que quer que você esteja passando agora, isso vai terminar, isso vai ter um desfecho, né? Isso vai passar, tá? Resumindo, é uma situação que vai ter o seu fim e num novo começo vai surgir, tá? Nesse momento aqui, ó, mais essas duas figuras aqui, não sei se aparece na tela, mais tigelas quebradas, água escapando. É como se você estivesse sentindo que aquilo tudo que você que era a sua segurança, a sua ideia de segurança, como se estivesse saindo das suas mãos, se esvaindo. E o interessante é que uma carta fala de excesso e outra carta fala de falta, certo? Então, é um momento para você também reavaliar a sua vida. Geralmente esses momentos assim de angústia, onde você passa por situações assim difíceis, complicadas, são aqueles momentos também onde a gente busca essa introspecção, que são oportunidades para a gente reavaliar nossa vida, ver em que pontos de nossa vida a gente cometeu excessos ou faltas, né? Então tudo aqui está mostrando como se não tivesse havido um equilíbrio, porque ou algo foi em excesso ou foi em falta, certo? As cartas estão mostrando isso. Então é um momento de você realmente ali, ó, fechar os olhos e refletir. Em que aspectos da minha vida, por exemplo, eu me dei em excesso, eu confiei demais, eu coloquei todas as fichas em determinada situação. Ou pode ser também a falta, né? Em que momentos para mim faltou confiança, faltou confiança em mim mesma, por exemplo, faltou mais
autocuidado, tá? Ou faltou eu ter observado com mais atenção determinados sinais que uma situação estava me mostrando, ou uma pessoa estava me mostrando, e eu não quis ver, tá? Fechei os olhos, não quis ver. E faltou observar isso. É uma questão muito íntima, tá? É um momento muito íntimo que você está vivendo, né? Que tá parecendo bem caótico, porque o que não tinha é aquele momento de você ver o que realmente tinha, tem estrutura na sua vida, deve permanecer em sua vida, o que você vai fazer daqui para frente, com base em algo que tenha mais solidez, que tenha mais a ver com você, com a sua alma, e aquilo que realmente era sobra ou era algo que estava faltando na sua vida e que você não deu atenção, tá? Realmente uma reavaliação. Você precisa meditar, refletir sobre aspectos da sua vida que estejam agora envolvidos nessa situação caótica. Que para cada pessoa, quem ressoar aqui com essa leitura vai ser uma situação diferente. Pode ser algo no trabalho, pode ser na família, pode ser entre amizades, enfim, em todos os âmbitos da nossa vida, né? Porque todos nós temos vários aspectos, âmbitos na nossa vida, né? E isso pode abranger, inclusive, todos. Às vezes a gente assim, nossa, o que foi que eu fiz, né? O que aconteceu comigo nesses últimos anos ou meses que culminou nessa situação agora? É aquele momento para refletir mesmo, mas não para se culpar, não para você se martirizar, certo? Não ficar chorando sobre as tigelas quebradas, certo? Não ficar ali amargando essa mágoa. Não, 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 não. É aquele momento para você refletir, tirar a sua lição e seguir. Porque nas duas figuras que aparecem aqui, as duas figuras que aparecem, ainda tem tigelas intactas, cheias, né? Então, existem situações que permaneceram e que permanecem na sua vida, que continuam, pelas quais vale a pena você continuar vivendo, lutando, né? Filhos, por exemplo, amizades verdadeiras, um companheiro, uma companheira verdadeiro, leal. Então, observar o que ainda tem no que tem na sua vida, que vale a pena você lutar por, você viver, se esforçar, continuar. Para isso, você precisa ter essa iluminação dentro de você, esse esclarecimento. E isso, por mais que tenha um profissional que ajude, um amigo que te dê um ombro, um pai, uma mãe que auxilie, por mais que tenham seres, né, de luz que estejam ali te dando um amparo, isso é algo que só a gente pode fazer por nós mesmos, né? Só nós podemos fazer por nós, que é essa autoobservação. Observar, olhar para dentro e verificar essas questões que estão acontecendo. Pedir que se revele para nós em oração, que se revele em oração aquilo que está em falta ou em excesso na sua vida e que está causando esse desequilíbrio, que está provocando essa situação caótica, essas perdas, tá? Um momento bastante importante na sua vida, muito importante na vida da pessoa que vai ressoar. E a presença de Deus aqui está muito forte, né? Aqui, vou mostrar aqui, né? Não sei se a tela mostra. Vamos ver. Aqui nós temos o Pai da Terra, que para mim está representando o Pai espiritual, Deus. Ele está abraçando esse pote que está cheio de abundância dentro desse pote, cheio de benesses, de abundância. Para mim, essa mensagem fala que o que é seu de verdade, os seus tesouros estão bem guardados nos braços, né, da divindade. Então é para lá que você tem que ir, internamente, para os braços da divindade. Pedir, orar, meditar, se sentir em consonância com Deus, né, com a energia divina. Pedir justamente essa orientação,
confirmações, orientações do que você deve fazer, tá? Então, não se preocupe, é difícil, né? É fácil falar isso, né? Mas quem tá no meio desse fogo aqui, caótico, é que sabe, né? Que tá sentindo na pele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que é seu de verdade, o Pai Celestial, Deus, o que você queira chamar, tá lá, está com ele. E vai ser seu no momento certo. Você precisa respirar fundo e confiar, entregar, né? Parece muito fácil isso, mas é uma coisa extremamente difícil. A gente quer sempre controlar tudo, né? O ego, ele tem essa necessidade de controlar tudo. Então a gente diz que entrega, mas a gente quer saber. Eu entrego, mas eu quero saber quando vai ser, se vai ser demorar muito ainda. Aqui pede que você se rinda, né? Se entregue a esse momento, não ao desespero, mas se entregue à sua oração e nessa busca por essa iluminação, essa busca por Deus. Vamos ver aqui se tem mais alguma orientação a ser dada aqui. Rei de espadas. Mais uma figura masculina de força, né? De sabedoria, de inteligência. Agora tem uma rainha, a rainha de copas. A energia feminina que eu estava sentindo ainda há pouco. E o 2 de espadas, que fala justamente de impasse, de situação que você não vê direito, não enxerga o caminho, o que fazer, para onde seguir. E mais uma carta 2 aqui, o 2 de ouros, o 10 de espadas e outro 2, o 2 de copas. E aqui, gente, olha, o 10 de copas que fala de plenitude emocional, de felicidade. Então, aqui também eu vejo você como uma pessoa muito sensível, tá? Muito emotiva, e que você pode ter se relacionado com uma pessoa muito mais racional, mais fria, e isso pode ter te machucado, ou você pode estar em um ambiente, pode ser profissional ou de amizade, enfim, um ambiente competitivo, por exemplo, mais frio, e que não condiz muito com a sua natureza mais sensível. E isso também machuca, isso também desafia. Isso também deixa a pessoa numa situação que ela não sabe bem o que fazer, que atitude tomar nesse ambiente, nesse contexto, nesse relacionamento, nessa situação, tá? Onde você se vê ali meio que fazendo malabarismos, tentando administrar essas questões, todas assim difíceis, desafiadoras, muito pro lado yang, da ação, da competição, da frieza, do raciocínio, e isso você pode ter se machucado muito. Mas isso aqui, ó, está confirmando que é o final, né? Esse é um final, que é um 10 de espadas, é um final de um caminho muito difícil, muito, porque as espadas machucam, né? E 10 espadas não é pouco machucado, não, é bastante. Então, é alguém muito sensível, com uma alma muito sensível, que pode ter se sentido como se ferindo na pele mesmo, assim, tô falando metaforicamente, como uma pessoa com grande sensibilidade em um ambiente muito, como eu falei, muito frio, competitivo, muito masculino, no caso, no lado sombra, né? Muito racional, que não combina muito com a sua natureza mais sensível, e você não sabia como desenvolver estratégias e habilidades para se sobressair ou para conseguir ter sucesso ou continuidade nesse ambiente, né? E aqui tem um 2 de copas, o que também me reforça que pode ser também um relacionamento, e que provocou perdas emocionais fortes, né? Provocou perdas emocionais. Então, assim, é uma situação
que finalizou, está finalizando, tá? Então aceite isso também. Porque às vezes, por mais que uma coisa a gente tenha passado por excessos, né? Tipo, a pessoa ultrapassou limites com você, mas mesmo assim, o final você sofre pelo fim, porque é como se você tivesse acostumado com aquilo. E sempre o fim é difícil, né? Por mais que você esteja sofrendo numa relação de trabalho ou de amizade, ou uma relação amorosa, ou uma relação com o pai, com a mãe, quando você vê que aquilo está chegando ao fim, é como se aquele momento da despedida fosse também doloroso. E a gente sente aquele apego por aquela situação, hein? Incrível que pareça, isso acontece. Mas isso faz parte, mas não tema, aceite, sabe? Por isso que eu senti aquela energia de rendição. Se renda a esse processo, se renda ao processo. Porque quando uma coisa já desencadeou os acontecimentos, não tem muito mais o que ser feito, né? Porque aqui a torre, que é um arcano maior, que aparece aqui, inclusive é o único arcano maior da leitura toda, é justamente a torre. Que aqui tem o nome de caos. Então, quando se estabelece essa situação de torre, não há muito o que se fazer. Escolher se a gente vai alimentar resistência ou se a gente vai se entregar à oração, à reflexão e sentir o processo acontecendo, deixar o processo fluir, tá? Vou pegar aqui uma mensagem aqui do oráculo, eu vejo você, a respeito dessa questão, tá? Vamos continuar aqui investigando se tem mais alguma mensagem, mais algo que para auxiliar a essa pessoa que está passando por esse momento, ou está passando, ou irá passar, ou já passou, né? Já está meio que finalizando. Vamos lá. Oh, desculpa, é para frente, é que é para vocês. O coração cósmico. O tempo humano, Cronos, é medido em dias, meses e anos. Estamos encarnados e não podemos escapar desse tempo. O tempo de Deus é o Kairos, um tempo de oportunidades para nos alinharmos com o nosso propósito espiritual. O tempo divino não é medido, é sentido. Acalme o seu coração, pois você não está atrasado para nada. Então, é isso aqui, gente. É acalmar o coração mesmo. E entender que existe um tempo para tudo. E o tempo de Deus, Kairos, ele é diferente do tempo humano, Cronos. Tá? A mensagem está bem clara. Então, sinta, sabe? Viva o processo, peça consolo, peça proteção do alto para você passar por esse processo aí, tá? E tenha confiança de que ele vai terminar. É um processo que vai terminar, ele vai chegar ao fim, tá? Tá bem assim, bem claro mesmo aqui para mim que é uma situação que você está enfrentando e que você vai conseguir superar, você vai passar por ela, né? Só que você pode passar por essa situação sofrendo muito ou sofrendo bem menos, né? Ou não perpetuando o sofrimento. A dor, ela acaba fazendo parte da vida, mas se a gente pode perpetuar o sofrimento ou não. A gente pode sentir uma dor muitas e muitas vezes ou não, né? Alguém ofendeu, a gente pode sentir aquela dor daquele momento ou a gente pode ficar relembrando aquela ofensa por anos e anos e revivendo aquela dor, ou seja, a gente fica prolongando o sofrimento. Então aqui meio que está falando isso, de você escolher o caminho do amor, escolher o caminho de menor resistência. O caminho de menor resistência para você fazer essa travessia aí que você está vivendo, tá? Agora eu vou pegar do Jardim dos Anjos. Paixão.
harmonia, meditação. Meditação, tá? Consciência. Então, a paixão aqui, ela fala, pode ser relacionamento mesmo, sabe? Uma situação onde a gente está apaixonado, muitas vezes a gente não quer ver aquilo que já está na nossa cara e a gente não quer enxergar, né? E isso pode estar causando essa dor, como pode ser também você muito apaixonada por alguma ideia, por alguma ação, alguma atitude, algum posicionamento, tá? Algum posicionamento e tá muito aferrado àquilo. Então aqui tá dizendo para você entrar em harmonia, em ressonância, em consonância com o Pai, para que as coisas se harmonizem, para que não fique tanto nos extremos, né? Nem no excesso ou na falta, nem no excesso da paixão, seja lá, não precisa ser necessariamente romântica, e também não na falta de se fechar, ficar frio, amargurado e se fechar para a vida. Então você conseguir entrar nessa harmonia, tá? Para isso, a meditação e a consciência, tomar consciência desse processo é extremamente importante. Então, meditação, consciência dessa situação, tá? E com isso você vai conseguir alcançar essa harmonia. Gente, e essa paz interior, que foi a primeira mensagem que saiu, essa harmonia é algo que não tem preço. É algo realmente maravilhoso, que não tem nada que se compare com isso. Não existe um valor físico que se compare a você estar em paz, a você estar em harmonia com o íntimo, com a sua consciência, né? Em conexão com o seu ser interior, tá? Bom, essa foi a mensagem que saiu. Vamos ver se eu consigo pegar mais alguma coisa aqui com esse do Ho'oponopono. Vamos ver se eu consigo puxar mais alguma coisa. Vai ser a última agora, tá? Vou pegar uma cartinha aqui, esse oráculo do Ho'oponopono. Eles são cartas terapêuticas, né? Vamos ver aqui uma mensagem para essa pessoa que está precisando tanto nesse momento de um esclarecimento, de uma iluminação, de paz. Fluxo de energia. Maná. Fluxo de energia. Sabe, não resista. Não resista. Não deixe o ego tomar conta com seus medos, necessidade de controle. Não deixe. Simplesmente não resista ao fluxo de energia que está acontecendo. Não resista a esse fluxo. Medite, tome consciência disso e se renda a esse fluxo, porque ele vai te levar para uma situação muito mais em conexão com você, com a sua alma, né? Com esse 2 de copas aqui. Ele vai te levar ao encontro de você mesmo. Uma coisa com mais harmonia, com mais paz e com mais plenitude. Então, esse é o conselho. É bem de questões mesmo emocionais que precisam ser vistas e superadas. É isso. Eu espero que essa mensagem ajude alguém, tá? Um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.